Então começou, esse aqui é o 2-1. Eu sou o Fernando Rudinick, tenho comigo o Ricardo Brejinski e a gente vai bater um papo com ela, Teliana Pereira. Tudo bom, Teli? Olá, bom dia, Fernando. Bom dia, Ricardo. Tudo ótimo. Passando friozinho, né? Friozinho aqui em Curitiba. Antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, assinar as notificações, e se você tiver no agregador de podcast, no Deezer, no Spotify, você também assina lá para sempre ficar ligado nos nossos episódios aqui do 2-1. Eliana, você se aposentou em setembro, finalzinho de setembro de 2020. Qual que é o sentimento, 8 meses depois de agora ser uma ex-tenista, Tele? Olha, é esquisito, viu? Ainda mais que me considero nova, tô com 32 anos, e é muito esquisito falar, as pessoas perguntam: "E aí, Teliana, tá jogando?" Eu falo: "Não, tô aposentada". Essa palavra aposentada, ela é muito, muito esquisita. Mas eu tô bem, tô curtindo essa fase diferente. Para ser bem sincera, eu sinto falta de algumas coisas, não de estar competindo, mas sim da rotina, né, porque eu ainda tô tentando me organizar, ainda ver o que eu vou fazer pela frente. Então eu sinto muita falta dessa rotina. Acho que atleta, uma vez atleta, você mantém. A gente gosta de ter tudo programado, e eu sou desse tipo de pessoa, né? Eu gosto de saber que horas eu vou acordar, o que eu vou fazer, até que horas. E hoje não, hoje eu faço o que eu bem quiser do meu tempo, e às vezes eu fico um pouco perdida dentro da minha própria rotina, mas é uma fase diferente, onde eu tô buscando outras coisas, né, lógico que não foge, falando profissional, não foge muito do esporte, do tênis, e tem que aproveitar, não tem outra, assim. Às vezes vo eu acho que não só eu, mas eu acho que muitos atletas devem sentir isso quando se aposentam, né, às vezes bate um vazio, assim, sabe, porque minha vida inteira, eu tô com 32 anos e passei minha vida inteira me dedicando a uma coisa só e, assim, e só aquilo mesmo, sabe, 100%. E hoje não, mas é gostoso, assim, é uma fase que eu de descoberta. Você já decidiu o que que você vai fazer? Você tem uma academia agora de tênis aqui em Curitiba. Qual que é serão os seus próximos passos? Você quer ser treinadora? Esse é o teu sonho também? É claro que é muito recente ainda, mas o que que você está se encaminhando para fazer? Então, essa é uma bela pergunta, né. A gente tem a academia de tênis, a Pereira Tênis, e aí quando eu me aposentei, na verdade, né, ano passado, até antes, quando começou a pandemia, eu e meus irmãos, o Zé e o Renato, a gente começou com uma loucura de jogar pádel, né. E aí a gente treinava, tal, e quando sobrava tempo a gente ia jogar pádel. E a gente foi se apaixonando, principalmente eu, né, fui ficando louca por esse esporte, né, um tênisinho menorzinho com desafios diferentes, né, em relação à parede e tal. E aí a gente começou nessa, durante a pandemia, vamos construir quadra, e tal, e aí resolvemos construir 2 quadras de pádel lá na nossa academia e eu tô fissurada nesse esporte, sério, eu jogo todo dia, se me deixar, assim, eu juro, eu não saio da quadra, mas eu não quero ficar longe do esporte, porque muito menos do tênis, né, porque o tênis é minha vida, o tênis foi que me deu muita oportunidade de viajar, conhecer o mundo, de evoluir, não só eu, né, como toda a minha família inteira, na verdade. Então, se eu vou ser treinadora, não sei. Eu tenho o sonho de ter um projeto dentro da academia, porque eu tive muita sorte na minha vida e eu gostaria de proporcionar essa oportunidade para outras pessoas que não têm condições, que era o meu caso, né. Então, assim, isso é algo que eu tenho muito claro, que eu tenho vontade de fazer, a gente tá caminhando para isso. Estou sempre na academia, às vezes eu entro na quadra com as meninas da competição, os meninos também. Eu estou tentando sentir o que que eu quero fazer. É lógico que não é como você mesmo falou, é recente, eu não como a minha vida inteira eu fiz uma coisa só e fiz 100%, eu fico com um pouquinho de receio de escolher algo, no meio disso ter a dúvidas: "Ah, mas será que é isso realmente que eu quero fazer?". Então eu tô deixando mesmo o tempo passar, tô experimentando algumas coisas para descobrir o que que vai fazer esse coraçãozinho bater mais forte, né, porque tem isso também, né, quando eu jogava tênis, era muito intenso, era o que eu mais amava fazer, então hoje, agora sem jogar, a gente fica esperando, eu fico esperando que algo
faça o meu coração bater igual, né? Eu acho que eu nem sei se eu deveria, né, querer ter esse sentimento, né? Mas Vai virar atleta profissional de pádel agora, hein? Não, gente, deu de competir, sério. As pessoas ficam me perguntando, Helena, por que você não começa a jogar pádel, vai para os torneios? Aí teve uma galera que queria me levar para o beach tênis. Eu fui lá, fiquei jogando, não, vamos viajar. Tem uma menina, uma Nath Costa, que é 40 do mundo, me convidou para jogar o torneio em Dubai, ITF. Eu falei, vocês estão tudo louco, competi minha vida inteira, eu vou lá, você acha que eu vou lá e vou ficar sorrindo? Se eu perder, eu vou ficar muito brava, não vou. Eu não consigo entender como que eu posso fazer algo sem treinar. Aí vem a mentalidade de atleta, né? Assim, para eu jogar um torneio de pádel, eu tenho que treinar muito. Isso é o que tá na minha cabeça. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Então, assim, eu tô ainda tentando descobrir. Eu gosto muito de televisão, né? Eu fui comentarista de 2 Grand Slams na ESPN e isso é uma coisa que eu adoro. Então, assim, gostaria de fazer televisão. Eu quero muito estar no meio do tênis, porque não faz sentido nenhum eu me afastar. Eu acho que eu tenho uma história muito legal e eu posso ajudar muito essas meninas que estão vindo e eu quero fazer isso, né? Então, é o tênis, é o esporte, mas eu ainda não decidi. E, na verdade, nem sei se eu vou decidir. Eu acho que eu consigo fazer, se eu administrar bem, eu conseguiria até fazer tudo isso que eu tenho vontade. Helena, como é que tá essa rotina de não ter rotina? De não precisar acordar cedo para treinar? Porque a gente sabe que atleta tem uma rotina toda detalhada, tudo certinho. O que você está aproveitando e o que você está sentindo falta? Até porque eu acredito que você esteja vendo os campeonatos de tênis porque você gosta, e se não te dá uma sensação assim, putz, uma vontade de jogar, não para competir, mas como é que você vê o jogo sabendo que você não tem mais aquela pressão de estar analisando o adversário, por exemplo? Então, o que eu sinto, como você mesmo falou, né? A gente tem o dia todo regrado, o ano regrado, e eu tive 24 anos, foram 24 anos bem regradinhos, horário de acordar, o que comer, e aí agora eu tô simplesmente acordando a hora que der, então não tenho rotina, na verdade, né? E vou ser bem sincera, eu sinto muita falta disso. Não sinto falta de competir, isso realmente não. Mas eu sinto falta, às vezes, de acordar num hotel, é muito louco, porque isso me fez parar de jogar, né? Porque eu sentia que eu não tinha um lugar, eu não tinha um lar, aí passava praticamente o ano inteiro dentro do aeroporto, no avião, em hotel, e com as malas, né? Com as roupas dentro de mala. Isso começou, eu percebi que estava na hora de parar quando isso começou a me incomodar demais. E eu queria ter o meu cantinho, um lugar que minha cama, dormir, meu travesseiro, aquelas coisas que parece ser tão besteira, né, bobeira, mas que faz muita falta para quem passa o ano inteiro viajando e não só, e vários anos, né? Então eu sinto muita falta de uma rotina, eu sinto falta de ter por enquanto, um propósito, sabe? Algo para, eu preciso levantar porque eu preciso fazer isso. Então o que eu estou tentando fazer agora, né, principalmente agora nesses últimos meses, que eu tô começando a ter uma rotina mais legal, até por conta do pádel, que eu tenho mais responsabilidade hoje, né? Eu tô tentando acordar no horário bonitinho, daí eu vou pra academia, né? Porque não tem como largar o esporte, não adianta. Logo depois que eu parei ali em setembro, não fazia nada, zero vontade de malhar, zero vontade de fazer qualquer outra coisa. E hoje, agora, eu voltei a ter uma rotina legal. Mas quando eu agora passei a ter essa rotina mais legal, tá ficando muito. Eu tô sentindo que eu tô no caminho, sabe? Porque é muito louco. Eu preciso ter uma rotina, não adianta. Se eu não tenho essa rotina, eu fico muito perdida e fica meio vazio, assim, o dia fica esquisito, sabe? Então eu tenho feito bastante isso. Aí agora eu tô me envolvendo mais na academia, né? Que antes quando eu jogava, eu não fazia, porque não tinha como. Ainda mais a minha maneira de jogar, de enfrentar as situações. Eu precisava estar extremamente focada, caso contrário, eu sentia que eu não rendia quadra. E como eu falei, eu acho que eu já postei algumas vezes até, eu assisto muito tênis, gente, não tem como não assistir, sério. Quando passo os torneios, agora tava passando Roma,
Madrid, eu passava o dia inteiro assistindo, e você começa a ver com outros olhos, né? Então, eu fico vendo as meninas, aí me dá um pouquinho de saudade, assim, eu vi agora Madrid, que era um torneio que eu adorava, passou o jogo ali na quadra central, e eu joguei naquela quadra, né? Eu pensava assim, nossa, cara, como eu sou privilegiada, sério, eu estive ali. Nossa, eu vivi. Então, assim, hoje o meu sentimento é simplesmente de... Eu fico muito feliz, assim, eu me sinto realizada. Eu acho que, assim, eu poderia ter jogado mais, eu acho que sim. Poderia realmente ter jogado um pouquinho mais, que eu parei nova. Mas eu me sinto muito... Eu sinto muito privilegiada e eu tenho certeza que eu fiz tudo que eu podia, então eu parei com a cabeça super tranquila, assim, e em nenhum momento eu tive vontade de voltar a jogar. Ô, Teli, você chegou a sonhar já que estava jogando ou sonhar que estava em avião? Cara, Porque, assim, boa parte da sua vida se passou dentro de um avião ou num aeroporto fazendo conexão. Você tem medo de avião ou não? nossa, eu detestava avião, eu tinha muito medo, você não tem noção. Não, vocês precisavam ver a cena, eu e o Renato viajando, né? Meu irmão, que era meu técnico. Cara, começava a dar uma turbulênciazinha assim, e o Renato tinha ainda mais medo que eu. Ele já começava a me segurar, né? Segurando nas minhas mãos assim. Aí ele ficava, nossa, Té, tá mexendo muito, né? Tá mexendo. Cara, dois medrosos, sério, a gente. Nossa, eu tinha pavor de avião, você não tem noção. Você já Eu, pegou uma situação ruim, assim? Cara, meu Deus do céu, eu juro, teve um torneio que, se eu não me engano, a gente estava indo para Sevilha, era na Espanha, ali, e aqueles aviões na Europa tem ainda, que raiva que eu tinha disso. Quando eu chegava no aeroporto, que ia pegar o avião, que eu via que era aqueles teco-teco, não, eu falava, não vou. Teve uma vez, não, na verdade, ó, tem duas histórias maravilhosas. Essa a gente quase morreu, eu tinha certeza que eu ia morrer, já me entreguei, falei, quer saber, gente? E não, e o mais louco de tudo, cara, avião teco-teco, ventando pra caramba, assim, eu e o Renato, assim, e eu falei, vou morrer, tá? O Renato desesperado do meu lado, aquele avião minúsculo. E aí, quando eu tinha certeza que eu ia morrer, a única coisa que passava na minha cabeça, olha que loucura, eu pensava assim, nossa, cara, minha mãe vai ficar tão triste, vai perder 2 filhos numa tacada só. Ah, Não, sensacional. Meu Deus, foram, sério, juro, eu acho que durou mais ou menos uns 40 minutos e eu tinha certeza que minha carreira tinha acabado ali. Aí eu pensava, nossa senhora, meu Deus, eu sou tão novinha, eu devia ter, sei lá, isso foi logo quando eu comecei a viajar com o Renato ali, eu devia ter uns 25. Não, essa foi uma. E a outra história, que essa é maravilhosa, essa é sensacional. Antes de ir para, em 2015, eu joguei Bogotá. Não, eu joguei um torneio em Medellín e depois eu fui jogar Bogotá, né? O WTA que eu ganhei. Só que olha o que aconteceu. A gente estava em São Paulo, a gente ia fazer São Paulo, se eu não me engano, já direto Medellín. Não lembro agora se tinha uma escala nisso. E aí entramos no avião, beleza, eu e o Renato e tal, né? Tava super empolgada para viajar. E aí, pô, aí chegamos, entramos, o avião fechou as portas e nada do avião sair. Não saía, que eu já começo a me dar uma agonia, né? Eu já fico bravo, porque eu não consigo entender por que eles colocam a gente dentro do avião se o avião não vai poder sair. Juro, vocês não têm noção, eu surto dentro, eu me transformo em aeroporto, sério. Juro, eu fico uma pessoa extremamente mal-humorada e desagradável, porque eu quero brigar com todo mundo, principalmente com aquele pessoal pô, sério, de companhia aérea, eles são sem noção. Quero deixar bem registrado aqui, nossa senhora. Beleza, entramos no avião, e aí o avião saía do nada, né, veio um comandante, a gente tá com um problema no avião, então vamos ter que sair todo mundo para ver se a gente consegue arrumar pra gente sair em breve. Na hora que descemos do avião, que ele falou que o avião tava com problema, eu nem lembro mais qual era o problema, eu falei, nesse avião eu não entro mais, tô fora. Aí, isso falei pro Renato. Aí começamos, né? E agora? Vamos ou não vamos? Renato cagão, né? Desculpa a palavra, cagão, pior do que eu. Aí eu falei, não vou, não vou. Aí ele, mas são 2 torneios. Eu falei, não vou, então esse avião vai cair, Renato. Eu falava pra ele, esse avião vai cair, cara, eu não quero morrer, a gente pode evitar. Aí peguei. pode evitar. Aí eu peguei, na época, né? Na época eu era casada com o Alexandre. Aí liguei pro Alexandre, né? Liguei pro Alexandre e falei, Alexandre, é o seguinte, não vou entrar nesse avião, dá um jeito aí, sei lá, vamos outro dia ou voltamos, cancela essa gira aí, não vai dar. Daí ele assim, como assim? Falei, cara, o avião tá com problema, eles colocaram a gente pra fora e eu não vou voltar a entrar nesse avião. Aí ele, você vai entrar sim, senhora, vocês vão entrar nesse avião.
Aí ele falou assim, como assim? Você tá sem noção? Eu falei, não vou entrar. Aí tá, resumindo, aí comecei a brigar com o Alexandre no telefone e tal, e aí chamou de novo para entrar no avião. E eu não vou entrar, não vou entrar. Aí eu peguei o Alexandre, não, você vai entrar sim, vocês não vão voltar, eu não vou mudar a passagem de vocês, podem entrar nesse avião. Aí eu peguei, cara, olha como eu ficava sem noção, sério. Aí eu nunca vou esquecer. Daí eu peguei e falei, ah, é, Alexandre? Então tá bom. Então eu vou entrar, mas eu quero que você saiba que se esse avião cair, a culpa é sua. E todo mundo escutando em volta? Todo mundo, não, eu fico assim, sem noção, não, mas zero. Resumo, entramos no avião, né? Assim, eu já estava entregue, eu sabia que eu ia morrer, tal, já escrevendo alguma coisa no celular, para caso achassem meu celular, tivesse uma carta me despedindo. Caramba, Eliana. Não, um drama. Aí, cara, olha que loucura. Cheguei em Medellín, eram 50 mil, um 50 mais H, né? Um challenge, que na época eu ganhei o torneio, na época era meu maior título. Aí logo na semana seguinte, eu fui para Bogotá, ganhei meu primeiro WTA, depois de, sei lá, nem lembro, acho que era 27 anos, 28 anos que uma brasileira não ganhava. Resumo da história. Se eu não tivesse entrado naquele avião, eu não teria ganho esses 2 torneios, eu não teria ganho meu primeiro WTA. Ou seja, até hoje, quando eu encontro o Alexandre, eu falo, cara, você salvou minha carreira, sério. Ainda bem que eu te ouvi. E o voo teve turbulência ou foi de boa para lá? Ah, sei lá, tomei remédio para morrer. Eu quero saber como que foi quando você chegou e ligou para ele. Ó, não, eu cheguei aqui, você pediu desculpa ou você não estava nem aí? Desculpa. Ah, é, até parece que tem certas coisas quando a gente briga com o nosso parceiro que a gente não pede desculpa, é questão de orgulho. Jamais, nunca pedi desculpa. Só falei pra ele, você tava meio certo, tal, mas mesmo assim de mau humor, A entendeu? oportunidade tá aí agora, hein? Não, deixa assim, deixa assim. Se foi, já foi. Não tem mais como voltar atrás. Ai, mas nossa, sério, cara, até hoje, assim, aí entrou a pandemia ali, né, e aí a gente ficou sem viajar, todo mundo trancado em casa, e eu fui viajar, acho que, sei lá, 6, 7 meses depois. Cara, eu ainda não me recuperei disso. Quando eu entro em aeroporto, me dá ruim, assim, sabe? Eu sinto o cheiro do aeroporto, aquilo ali não, não é legal, não é agradável. Eu fiz meu primeiro voo, foi Curitiba-São Paulo, 40 minutos, e eu já tava de mau humor. Eu falei, cara, eu preciso fazer terapia, preciso me tratar. Férias só Isso de de alguma carro. forma pesou na tua aposentadoria? Ah, com certeza. Sim, essa rotina de entrar em avião. E outras, são voos muito longos, né? Porque a gente está muito longe, vai para a Europa, Estados Unidos. E então a gente, nossa, Austrália, quando tinha que ir para a Austrália, eu falava, meu Deus, não, eu já começava a sofrer antes. Isso que eu tô falando para ir para um grande slam. E mesmo assim era muito duro, assim. Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo, no final ali, era porque eu estava sentindo que eu já não queria mais jogar, e você não aceita esse sentimento logo quando ele vem, né? Porque eu pensava, como assim? A única coisa que eu sei fazer é o que eu fiz a vida inteira. E aí você começa a pensar que é um momento só, que aquilo ali vai passar. Você pensa nas pessoas que te apoiaram a vida inteira, que aí muitas vezes as pessoas, né? Isso é inconsciente, tá? Quero deixar bem claro, as pessoas não te veem fazendo uma outra coisa, elas acham que você é só tenista, então muitas vezes eu me sentia dessa maneira, né? Então é muita coisa junto para você tomar uma decisão tão importante. Então, assim, você tomar essa decisão de se aposentar é duríssima. É duríssima, assim, eu já estava, e não é da noite para o dia, eu já estava pelo menos ali uns 2 anos pensando, né, e aí eu pensava, não quero mais, aí do nada eu pensava, não, eu tenho que seguir, e até a hora que eu tomei a decisão, que foi incrível, foi, assim, o dia que eu anunciei foi um dos melhores dias da minha vida, porque, primeiro, começa a passar todo um filme de tudo que eu fiz, de tudo que a gente passou, todos os obstáculos, né, toda a superação, e aí vem a gratidão junto, aí vem aquela satisfação, putz, eu consegui, cara, eu consegui, foi incrível. E o sentimento que eu achei que em algum momento poderia vir, de tipo assim, eu poderia ter feito mais e ele não veio, porque eu acho que tudo que estava no meu alcance e além, porque eu nunca imaginei
que eu ia que eu ia chegar tão longe, sabe? Nossa, Juliana, você fez história, né? Você é a terceira brasileira com o melhor ranking na história, né? Do WTA, exato. atrás da Maria Esther Bueno e da Inês Dias. Pô, isso é fazer história. Você ganhou 2 WTAs. Há quanto tempo não se ganhava, né? Como você falou, quase 30 anos. E imagino que é o sentimento de realização, né? Muita realização e eu acho que a história, né, da nossa família, isso... E vou falar, eu acho que depois que eu me aposentei, eu comecei a ver a história de uma maneira muito mais legal, porque quando você está envolvido, você fica naquela cobrança, eu posso mais, eu tenho que ir mais, não sei o que lá, você não para, assim, para analisar de verdade, né? E eu acho assim, poxa, eu saí do sertão nordestino, onde era para agora, se eu tivesse lá, eu estar com pelo menos uns 10 filhos, sem condição, porque é muito difícil o que eles vivem lá, né? É uma realidade totalmente diferente. As pessoas não têm noção, tem que. E eu muitas vezes eu não tinha noção, tanto que, se eu não me engano, foi em 2016, 2016, no final de 2015. Eu estava no meu melhor ano, eu tinha conquistado 2 WTAs, eu estava assim fazendo história. E eu senti que eu precisava voltar lá, porque eu pensei, cara, eu não posso perder não posso perder a minha essência, sabe? E que você começa a viver aquela loucura do dia a dia, e aí tava tudo maravilhoso, e eu senti que eu precisava eu precisava voltar lá para me conectar de novo com a minha essência, sabe? E eu tinha uma ideia como que era, mas quando eu voltei, me deu um baque, assim, que eu falei, cara, nossa Como que senhora, conta como que foi? Você ainda a tem parentes lá, não? a família inteira da minha mãe, eles moram lá, e muita a família do meu pai tem muita da família do meu pai tem uma parte aqui e uma parte lá, né? Mas eu tenho toda a família da minha mãe, eles estão lá, minha avó tá lá. O que mais me surpreendeu é que eles não têm condição, sabe assim, não tem uma margem para evoluir, eles vivem aquele dia a dia, mal tem água lá, assim, sabe? E eles são tão felizes, vocês não têm noção, eles são muito felizes. E aquilo me surpreendeu, porque eu estava vivendo o melhor ano da minha vida, e em alguns momentos eu me sentia triste às vezes, sabe? Com uma derrota. Uma derrota. Isso foi uma coisa que o Renato e o Alexandre, eles sempre tentavam me mostrar, porque como eu era muito perfeccionista, bitolada, assim, então eu fazia um torneio incrível, aí na semana seguinte eu perdia no primeiro jogo, eu me sentia, parecia que nada fazia sentido, eu era dramática, assim, sabe? Eu não valorizava as coisas como eu deveria valorizar. E quando eu voltei lá, isso para mim fez muito sentido. E eu comecei, e eu percebi como eu era privilegiada, eu tinha muita sorte, e eu tinha que agradecer todo dia, eu já fazia isso, só que aí ali eu percebi que eu não fazia o suficiente, sabe? E eu fiquei 3 dias lá, e eu tinha um sonho também, o meu grande sonho, e foi por isso que eu voltei em 2015, eu queria muito que o Alexandre conhecesse a minha realidade, porque ele sabia da minha história, a gente falava muito, e só que são coisas que você tem que ir lá, você tem que sentir, você tem que ver. E eu realizei esse sonho, eu levei ele, e meu outro sonho era poder estar lá com o Alexandre, que na época acho que já era. Não, a gente não era casado, mas a gente já estava junto há muito tempo. E eu queria levar meu pai e minha mãe, os dois ao mesmo tempo, porque eu tinha ido já com o Didier, né? Que era. O Didier foi o que praticamente colocou a gente no tênis. Foi ele que colocou a gente no tênis, né? Ele que deu oportunidade para minha família inteira. Mas eu não tinha ainda voltado com os meus pais. Então ali foi um momento muito legal, assim. Todo mundo pergunta, pô, melhor vitória, o maior momento. Para mim, aquilo ali foi igual ganhar um WTA, assim, foi sensacional. Eu quero voltar. Eu tava até comentando com a minha mãe agora. Falei, nossa, mãe, tô com uma vontade de voltar para lá porque é legal demais, assim, sabe? O que mais me impressiona é a simplicidade que eles vivem e como eles são felizes. E aí a gente está aqui com todas as condições, vivendo uma vida boa, porque é uma vida boa, a gente tem saúde, a gente tem comida, a gente tem um teto, a gente tem água, a gente tem tudo, e a gente não valoriza muitas vezes, sabe? Foi muito legal. Reclama de coisa pequena, né? Coisa. Ah, que isso, nossa senhora, a gente não tem noção do que é
todo dia ter que acordar e batalhar para ter o que comer. É isso que eles fazem lá, sabe? Então, é muito legal, assim. E você sempre usou o tênis como uma maneira para você mudar a realidade de onde você veio, né, e mudar a tua vida, né? O tênis sempre foi isso para você, né? Não, na verdade, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, e isso era uma coisa que eu me questionava muito, né, o meu amor pelo tênis. Por que que eu digo isso? Eu sou uma pessoa apaixonada, mas, por exemplo, eu acho que o Renato e meu outro irmão, o Zé, eles amam o tênis muito mais do que eu amo. E, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam: "Ah, mas como assim? Não tem como". Que, na verdade, assim, eu via o tênis, lógico que eu gostava, né, mas, eu não escolhi o tênis, essa é a sensação que eu tenho, tá. Eu não escolhi o tênis. Mas eu vi uma oportunidade ali de mudar toda a história, a minha história, a história da minha família inteira. Então eu vi o tênis como uma oportunidade de crescer na vida. Com E quantos aí anos você viu que era uma oportunidade? Já no início, com 8 anos, quando você começou a bater bolinha a primeira vez, não? não, no início não, eu comecei a jogar com 8, 9 anos, ali era uma estava todos meus irmãos jogando, eu passava o dia inteiro na academia, e aí eu comecei a jogar e coisa de criança, não sabe nem o que tá fazendo, foi isso que aconteceu, no começo eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas ali com 12 anos que eu vi que a coisa estava começando a ter uma dimensão muito maior, o DJ me levou pra França, eu ganhava quase tudo que eu jogava, eu comecei a entender um pouquinho mais do tênis, né, das possibilidades. Ali eu comecei a perceber que era a maneira que eu tinha de mudar a realidade da minha família. E ali eu já comecei eu sempre fui muito responsável, sempre fui muito determinada, disciplinada, né. Então eu comecei a enxergar o tênis como uma oportunidade a partir dali, e foi assim a vida inteira, sabe. Mesmo quando ali em 2015, onde eu já tinha foi ali que eu comecei a construir mesmo, né, uma realidade melhor, porque no tênis, né, as pessoas acham que você ganha dinheiro jogando tênis. Não. Você investe no tênis durante muitos anos, e se você for competente e tiver um pouquinho de sorte, aí sim você começa a ganhar dinheiro. Caso contrário, você vai investir tua carreira inteira e você não vai ganhar nada. Aí no tênis feminino, então, se você não chega no top 100, você não vive do tênis, porque é um esporte extremamente caro. Você ir para a Europa, ficar um mês, que era o que eu fazia, às vezes eu ficava mais de um mês, porque não compensava voltar, porque daí eu ia ter que gastar tudo de novo, a passagem. Hoje em dia você gasta R$ 15.000, imagine, por mês, só que a gente passa a metade do ano pelo menos fora, então é muito caro. Depois de quanto tempo de carreira que você começou a se bancar com patrocínios e tal, a não, como você disse, a não ter que tirar do bolso para jogar? Olha, eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com tênis quando eu entrei no top 100. Eu entrei no top 100, se eu não me engano, em 2015, 2014. Ali eu já comecei a conseguir guardar um dinheiro. E eu dei sorte, entre aspas, né? Porque eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho e trabalho duro. Mas eu tive uma sorte muito grande, uma sorte de quando eu tive meus melhores anos, foi o ano que antecedeu ali as Olimpíadas, então eles estavam investindo bastante no esporte, e no tênis eles estavam investindo muito. Então ali eu vi eu pensei, né, eu e toda a minha equipe, né, a gente percebeu que ali era a hora de guardar dinheiro. Então ali a gente a gente se mexeu um monte. Eu conheci muito pouquíssimas pessoas, na verdade, sabem disso, mas o Braguinha me ajudou bastante. Eu acho que ele ali me deu a possibilidade de poder, porque até então eu viajava com o Alexandre, de vez em quando eu viajava com o Renato, porque eu não tinha grana para ficar viajando acompanhada, né? E quando o Braguinha entrou nessa, que ele começou a me ajudar, aí eu comecei a viajar sempre acompanhada. E as pessoas não têm noção de como isso faz diferença, você ter um técnico ali 100%, porque por mais que eu não viajasse sempre com o Renato, que era meu técnico, o Alexandre fazia esse papel também, e fazia muito bem. Você ter alguém junto, aquilo ele te dá muito mais confiança, você consegue trabalhar muito melhor entre um torneio e outro. Então, assim, eu ficava focada só em jogar tênis. E antes não, antes eu ficava focada em jogar tênis, em fazer um monte de coisa. Então ali durante, acho que foi 2014 até depois das Olimpíadas, foi um ano que eu consegui guardar uma graninha, ainda bem. E é isso, assim, mas pouquíssimas jogadoras conseguem, né?
Teliana, falando, né, que a partir de quando entra no top 100 do ranking é que consegue vir as verbas de patrocínio, premiação e tal. E os tenistas, eles arcam, até quando vão para os torneios, tem que custar viagem, hospedagem, até levava mais alguém junto. Como é que você se organizava nesse ponto? Na verdade, assim, a gente no começo, principalmente ali que eu tive no juvenil, eu tive um juvenil muito bom, e aí depois, quando eu fui fazer a transição do juvenil pro profissional, eu me machuquei bastante, né? Minha carreira, na verdade, eu tive muitas lesões. E, se eu não me engano, ali com 19 para 20 anos, foi um período ali que eu machuquei muito e aí depois, quando eu operei meu joelho, eu machuquei de novo e ali eu perdi todos os meus patrocínios. Cara, eu fiz de tudo, vocês não têm noção. Eu não, né? A gente. Meus irmãos, minha família toda. O Alexandre, a família do Alexandre me ajudou durante um tempo também para poder viajar, né? Então eles me ajudavam financeiramente. E a gente fez vaquinha. Cara, a gente fez vaquinha. O Alexandre montou um projeto, ele fez. E aí a gente foi atrás de algumas pessoas que a gente achava, que a gente conhecia e que, além disso, deles terem um carinho muito especial por mim, eles tinham por toda a história, pela minha família, principalmente pela minha família. Então, a gente foi atrás dessas pessoas, se eu não me engano, eram 10 pessoas, mostramos o projeto e cada um entrava com o que pudesse. Então, tinha gente que dava R$200 por mês, tinha gente que dava 800. Estava aberto. E ali nisso eu consegui umas 10 pessoas e com esse dinheiro eu viajava. E fora isso, teve uma outra vez que a gente fez vaquinha mesmo, sim. E, na verdade, isso eu fiz já quando eu estava no profissional, mas eu fiz muito isso, o Didier fazia para eu poder viajar quando eu tinha 11, 10 anos, porque a gente não tinha condições, mesmo para ir aqui para Santa Catarina, era caríssimo para a gente, não tinha condições nenhuma. Então, eu sempre contei com pessoas que não pensavam nem na parte tenística, mas eles faziam porque eles tinham um carinho muito especial pela minha família. Então, assim, mais uma vez eu falo, eu tive muita sorte, assim, eu sempre tive pessoas maravilhosas do meu lado, que acreditavam em mim, mas que, em Teliana tenista, mas que principalmente eles amavam a história que a minha família tinha. E eu fui assim até muitos e muitos anos, até eu conseguir ter condições, ter patrocínio, porque no Brasil é muito difícil. O que acontece? O brasileiro ele tem uma mentalidade que não é real no esporte, né? Que eu te patrocino hoje, só que amanhã você tem que ganhar Roland Garros. Eu vou te patrocinar porque você já chegou. Só que como é que você faz para chegar? Se você não tem um suporte? Infelizmente, é assim que funciona. Complicadíssimo. É tudo para ontem, entendeu? Não tem planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, assim, tudo é para ontem e não é assim que as coisas funcionam. E por isso que a gente vê no esporte os ídolos aparecendo assim em tempos muito espaçados. De vez em quando aparece um Guga, de vez em quando aparece uma Teliana. Isso não existe um projeto para isso. Enquanto isso não mudar, enquanto essa mentalidade não mudar, a gente não vai ter, porque nada na vida é para ontem. Né? Eu acho que vocês têm a profissão de vocês não acordaram e nossa senhora, olha aqui, tá tudo definido. Não, vocês batalharam, vocês investiram, e é assim no esporte, é assim na vida. Um médico demora anos para se tornar médico, para poder atender. Então, e nisso precisa ter um investimento, né? Infelizmente, falando do tênis, que para mim esse melhorou, mas assim, tem muito que melhorar e é por isso que a gente está sempre muito distante. Precisa ter uma estrutura muito melhor, precisa ter um investimento, precisa ter um planejamento. A gente precisa ter um planejamento. E isso não tem. Enquanto a gente não tiver, a gente vai ficar sofrendo. Não adianta. Nunca vou esquecer quando eu fui jogar minha primeira Olimpíada, né? Que foi a única e foi no Rio de Janeiro. Você ligava a televisão e era sempre as mesmas reclamações. Porque a gente está sempre longe no quadro de medalhas, porque muita gente fala que o atleta amarela e não sei o que lá quando chega nessas grandes competições. Então, ontem eu estava no sinaleiro aqui na Silva Jardim, tinha uma menina, uma atleta no sinaleiro pedindo dinheiro para poder competir. Veio isso agora na minha cabeça. E quando eu vi aquilo, dá vontade de chorar, porque eu sei o quanto ela treina, eu sei o quanto ela precisa e eu sei que provavelmente, eu espero que não, mas ela vai desistir, porque não dá. Então, assim,
A gente está muito longe, a gente tem que mudar tudo, e a gente está falando de esporte, mas aí, né, a gente tem que falar de saúde, a gente tem que falar de educação. Nos Estados Unidos, lá, quando eu fui jogar, principalmente pelas primeiras vezes, né, que eu não tinha noção, cada esquina você vê gente jogando basquete, jogando tênis, jogando todos os esportes. É política pública de esporte, né? Tá louco! Então eles têm contato com o esporte a todo momento, é fácil o acesso. Vai jogar tênis aqui em Curitiba, no Brasil. Não dá, não tem como. Porque você precisa alugar quadra, caro. Você precisa ter raquete, caro. Você precisa ter roupa, caro. Tudo é caro. Então, se a gente não melhorar essa nossa maneira, essa nossa visão, não vai ter. Começa na educação física na escola. Eu nunca vou esquecer. Eu estudava escola pública. E a educação física lá era joga bola. Eu não sei se ainda segue assim, mas os meus irmãos estudaram e até então continuava assim. Eles não ensinam, então assim, esse papo é um pouco irritante, assim, eu fico chateada, na verdade, né? Porque não tem zero investimento, mas tem muita cobrança pelo que é feito, então não adianta. Então, Teli, vamos mudar um pouquinho de assunto. Qual foi o duelo que foi o divisor de águas na sua carreira? Você sabe? Eu sei te responder. Teliana Pereira contra Nádia Mauá. Eu sabia que você ia falar isso. Puta, você não devia ter respondido. Cara, eu nunca vou esquecer, lá na quadra 1, lá na academia, me corrija se eu estiver errado. Foram 2 duelos, né? Então, isso que eu ia falar, foram 2, tá? Mas eu vou ser bem sincera, eu lembro só do da academia, que por sinal, a Nádia levou, precisa ter uma revanche disso, mas agora não sei mais jogar, nem sei se a Nádia ainda sabe. Eu fiquei sabendo, me contaram, que ela agora joga pádel. É verdade. Então, assim, vamos mudar essa revanche, vamos colocar. Até porque a gente tá velha, né? A gente tá velha, vamos colocar numa quadrinha pequenininha, menorzinha. Mas não tem chance, porque eu sou parceiro da Nádia, eu vou afundar ela, entendeu? É. Putz, é verdade, não. Tem que botar alguém que não sabe jogar muito bem do outro lado, assim, tipo, alguém que nunca jogou, para dar equilibrado, entendeu? Não, Mas, a gente dá um jeito. Conta a história dos duelos. Cara, eu vou ser bem sincera, eu lembro só do primeiro que a gente jogou lá na quadra 1, eu perdi 6-4, 6-4, se eu não me engano. Eu devia ter, sei lá, 12 anos, nem isso, né? A Nádia, acho que a Nádia é um pouquinho mais velha só do que eu. Nádia tem 35. Então, a Nádia tem 2 aninhos a mais do que eu. Mas assim, essa é a minha lembrança. Só sei que eu perdi. Não, você perdeu esse, mas depois teve o segundo duelo. Esse segundo eu não tô lembrando. Não, mas ela sempre me conta, porque ela estava ganhando de volta de você. Mas perdeu, quero deixar bem claro. Então, ela estava ganhando, né? E daí, do nada, você descobriu qual que era a tática dela, começou a irritar ela. E virou o jogo, assim, e deu, acho que um 6-0, deu um pneu depois. Essa parte eu não lembrava. Mas assim, eu não lembro qual foi a minha descoberta, mas eu já posso falar, mas eu vou falar aqui porque só tinha uma, tá? Com certeza comecei a cozinhar a Nádia de todos os jeitos. Uhum. Correr muito, porque essa era a minha especialidade. Hoje já não corro mais, tá, gente? Quero deixar bem claro que, meu Deus do céu, às vezes eu fico me perguntando, é sério que eu era atleta? Hoje eu vou jogar pádel, eu fico morta, eu fico, meu Deus do céu. Mas a Nádia era uma jogadora de... Ela não tinha muita paciência, né? Ela então, não assim. tinha cabeça. E eu tinha muita cabeça. Eu era jogadora, né? Acho que esse foi um diferencial, na verdade, da minha carreira. Eu era muito. Primeiro, fisicamente, eu corria pra caramba e eu era muito inteligente, né? Eu tinha uma visão muito boa. Então eu venci a Nádia nessa daí. Mas agora eu já não corro mais tão bem, viu? Então dá pra refazer esse desafio aí. Eu acho que temos que fazer aulas de pádel lá na academia pra gente aprender. Eu tô jogando também um pouquinho, mas sou péssimo. E o Ricardo? Joga, faz um esporte? Não, sou zero para qualquer esporte. Então, não, mas precisamos mudar isso, tá louco? Falta coordenação, na verdade, não é vontade, é coordenação mesmo. Tentei vários esportes e nunca deu certo. Então eu prefiro acompanhar só assistindo do que jogando. Bom, vou te falar, tem gente aí que faz e também, eu era coordenada, tá? Mas tem muito atleta descoordenado, mas daí você vai, cada um tem que ter o seu ponto forte, né? Aí você tem que descobrir. O pádel é muito legal, né? É viciante o negócio.
Não, gente, eu vou te falar, eu tô assim, eu tava jogando direto, aí agora essa semana eu vou ter que dar uma diminuída, porque meu cisto no joelho voltou, né? Porque a gente deixa de ser atleta, mas as dores elas continuam, né? E que eu acho isso muito injusto. Eu acho que as dores elas tinham que Tinha que ficar, se aposentar também. elas não é justo eu me aposentar e meu joelho continuar me incomodando. Não, não faz sentido. Não, eu tava jogando assim, eu tava num ritmo frenético. Tava até fazendo aula de pádel, cara, sério. Porque o que acontece? A criança aqui não sabe brincar. Não sabe brincar. Aí o que eu resolvi fazer aula de pádel. E aí não tem também, não sabe dosar. Eu tava fazendo aula direto. Resumo da história: sábado acordei com um cisto gigantesco, uma bola atrás do meu joelho. Caramba, essas lesões devem te incomodar até hoje, né? Você teve o cotovelo também, né? Eu tive o cotovelo, né? Eu operei o ombro, o joelho 2 vezes e elas continuam aqui, as dores. Isso foi uma coisa também que pesou um pouquinho. Não foi, na verdade, assim, não foi o fator decisivo, mas pesou também. Eu já estava cansada de sentir dor, não aguentava mais viver para o meu corpo, né? Porque o atleta ele tem muito isso. A gente tem que viver em função das nossas dores, de cuidar, alimentação, sono, disciplina para tudo. E chegou uma hora ali que eu estava jogando com bastante dor, principalmente no cotovelo, depois nos últimos anos eu tenho problema de cartilagem. E aí chegou uma hora assim que você quer se livrar, sabe? Chega uma hora que você fala, não, quero me livrar de tudo isso, não quero mais ter disciplina, não quero comer qualquer coisa, não quero mais sentir dor. Hoje eu como qualquer coisa, mas eu continuo sentindo dor. Mas é uma dor que incomoda bem menos, acredito eu, ou você ainda tem alguns momentos de dor crônica? Não, a dor, não, eu tenho ainda algumas coisas que é difícil para fazer por conta do joelho, mas assim, é que quando você é atleta, eu pegava avião e eu ficava preocupada que eu tinha que ficar esticando minha perna toda hora, porque senão eu ia chegar e eu ia perder 2, 3 dias de treino, sabe? Assim, você realmente vive só para aquilo. Então hoje eu sinto dor, tá doendo, não tô nem aí, porque tá doendo, doeu a vida toda e eu não preciso, né? Não preciso. Mas assim, não preciso exigir do meu corpo igual eu exigia antes. Eu acho que essa é a parte que alivia. E tem uma outra coisa, né, Teli? Porque quando você é atleta, tem todo o cuidado com a questão de remédios, né, por causa do antidoping. Então você Exato. tem a dor, mas você não pode tomar qualquer coisa para passar a dor. Não, e é legal você estar falando sobre isso, porque olha que coisa engraçada, né? Que besteira. Logo quando eu anunciei, aí eu tava com muita dor de cabeça, né? No dia seguinte. Olha o que passou na minha cabeça. E eu não podia tomar Neosaldina, né? Porque Neosaldina cai no doping. E aí eu cheguei assim, eu falei, acho que foi pra minha mãe, nem lembro pra quem que eu falei, foi pra minha irmã, eu acho, que tava morando comigo. Eu falei, cara, meu Deus, tô livre. Posso tomar Neosaldina que não vou mais fazer exame antidoping. Antes eu ficava com dor, porque como eu não sabia, né? É muito difícil que é a composição, e aí a gente fica. Eu preferia sentir dor do que correr o Correu risco. risco de ser pegando doping. Então, assim, várias vezes, em vários momentos, eu ficava com dor, deixando passar sem tomar o remédio, para não, imagine, teve atletas que caíram no doping por causa tomaram um remédio para dor de cabeça. Gente, isso é um absurdo. Aí ficou, sei lá, 6 meses, 1 ano sem jogar. Tem todo um cuidado, gente, com remédio, com suplementação. Nossa, é um mundo muito restrito, né? E tem que ser assim, porque senão você não chega no auge. Você acha que tua família tem uma genética boa para atleta? Porque você tem um sobrinho que é jogador de futebol, né, o Diego. Olha, eu acredito que sim. Se não é a genética, é a força de vontade mesmo, né? Porque eu tenho 7 irmãos, todo mundo joga tênis. Tem o Zé que segue no circuito, né? Que foi 4 do mundo no juvenil. Renato jogou tênis, meus outros irmãos jogaram tênis também. E agora o meu sobrinho é goleiro do Coxa, né? Então eu acredito que sim, mas eu acho que um vai levando o outro também, né? Além da genética, eu vou te falar, meu Deus, não é porque é meu sobrinho, não, mas o cara tem um porte físico, meu Deus do céu, é um cavalo, cara, sério, um cavalo, treina pra caramba, tá indo super bem, mas eu acho que no final das contas é o convívio, né? Um vai levando o outro, e eu tenho certeza que, não sei se vão ser, né,
atletas também, mas o Zé tá com uma filhinha agora de 6 meses, o Renato tá com um filho de 4 anos, mas assim, eles vão estar conectados com o esporte, sendo de alto nível ou não. Eu acho que isso é o mais legal. Essa paixão, você tem paixão por futebol também, eu sei que você tem um time do coração, apesar de ir no estádio do rival, né? Conta um pouquinho disso e eu queria que você falasse da amizade com o Alex, com a família dele e também, né, com a Maria. Você foi uma certa inspiração para ela começar no tênis, né? Como você falou, eu gosto de esporte, né? E eu gosto muito de futebol, porque, primeiro, por causa do meu sobrinho, né? Que ele começou no futebol desde pequenininho. O Alexandre gostava muito de futebol, então eu acabava indo assistir os jogos, porque eu gosto do show. Eu gostava de. Eu não entendo nada de futebol, pra ser bem sincera. Não sei nem o que é um. Como é que fala? Olha lá, esqueci até o nome. Impedimento. Impedimento, exato. Não sei nem o que é isso. Mas, assim, é que quando eu vou assistir, eu vou muito com o olhar do atleta, eu sou muito curiosa, então eu fico reparando nas reações, no gesto, eu acho isso fascinante. E, na verdade, e depois a gente teve o contato com o Alex, né? Porque a Maria tá no tênis, né? Tá no tênis, a gente conheceu eles já faz um belo tempo, e a gente como acabou tendo essa troca, né? O meu sobrinho estava no futebol, estava no coxa, por causa do Alex, não por causa do Alex, mas assim, já teve uma conexão. A Maria no tênis, então a gente passou a ter uma amizade bem legal. E o Alex, ele me ajudou durante um tempo, assim, né? Eu acho que foi em 2016, 2017. Foi um ano complicado para mim. Eu estava vindo de um ano muito bom, em 2015, e aí bate todas aquelas dúvidas, né? Putz, será que eu vou conseguir seguir nesse ritmo tal? E eu tinha umas conversas muito legais com ele, porque por mais que eu tivesse ali meu irmão e o Alexandre, eu sentia falta de ter alguém que, por mais que não fosse do tênis, mas que era atleta. Então ele sabia dos meus sentimentos, do que eu estava falando, né? É diferente esse papo, né? E nossa, eu bati altos papos com ele muito legais, que me ajudaram bastante. Eu espero que ele saiba disso. Eu já falei isso para ele, na verdade, que me ajudou muito. O que ele falava para você? Quais eram os conselhos? Ele é um cara que sempre foi um jogador muito inteligente, né? E você também sempre usou muito a inteligência para o seu jogo, né? Teu estilo de jogo era estratégico. Eu era muito inteligente, né? Como eu não tinha, não era aquela jogadora que tinha golpes, que conseguia definir lá do fundo da quadra, né? Eu já ia para o outro lado. Eu era uma jogadora muito rápida e eu tinha uma leitura boa. Eu antecipava, mentalmente eu era muito forte. E foi exatamente nessa parte que o Alex me ajudou. Eu comecei a ficar um pouco mais frágil na quadra. Eu estava um pouco cansada também da minha rotina já. E ele, como ele já tinha muito mais anos, né, e já tinha até parado, ele começou a me passar muito esse lado de entender melhor a situação, de me entender dentro e fora da quadra, porque eu só me via como teriana tenista, mas eu não me permitia também ter uma vida fora, assim, isso que eu quero dizer é, tipo, sair para jantar, não tem problema, curtir mais o circuito, que eu também não fazia. Aproveitar um pouco, né? Aproveitar o ambiente de uma forma mais leve. Isso foi o que o Alex me passou, sabe? Isso me ajudou bastante, assim. Eu era muito explosiva com a minha equipe, né? Porque eu queria tudo para ontem. Eu achava que quando eu treinava bem, eu fazia um treino incrível. Meu irmão falava, nossa, Té, você fez um treino incrível. Mas aí eu falava, mas aquilo ali não foi legal, entendeu? Eu não conseguia só ficar com a parte incrível, porque eu me exigia demais. Então, o Alex me ajudou demais nessa parte, assim. Ele me fez enxergar o ambiente e o treinamento de uma forma mais leve, assim, que eu poderia realmente ter feito algo melhor, mas que foi bom. Então, essa conexão foi incrível. E a Maria também agora, né, invertendo um pouquinho, ela começou a conviver um pouquinho mais comigo, isso é legal, né, porque a gente tem um problema, né, no Brasil principalmente, que às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira, mas ela está muito longe, ela está muito distante, então não tem essa troca. E eu senti falta de ter essa troca, porque quando eu saí do juvenil e fui pro profissional, eu estranhei muito esse mundo, porque eu não tinha convívio
com pessoas, então eu chegava com pessoas, né, do alto nível, alto rendimento no profissional. Então, quando eu chegava num WTA, num Grand Slam, que eu via aquelas pessoas, nossa, eu me assustava. E eu queria que a Maria eu queria ajudar a Maria que ela não tivesse porque você perde um pouquinho de tempo nessa transição, né? E eu acho que e se você puder evitar isso, melhor. Então essa era mais ou menos a intenção. E isso eu e a Maria, e a outra troca que seria o Alex com o meu sobrinho, né? Que quando você está convivendo, aquele ambiente começa a parecer normal, e isso é bom. Então acho que essa foi a intenção. Você é uma mentora da Maria, vamos dizer assim, hoje? Você tem contato, sim, e acompanha a carreira? Eu acompanho a Maria, lógico, né? Mas assim, hoje ela treina com o Portal, que jogava tênis, né? Que jogava com a gente, né? Jogava comigo. Então, assim, hoje bem menos, né? Ainda mais agora por conta dessa pandemia aí, meu Deus do céu, raro, né? Mas eu tô sempre acompanhando, de vez em quando eu converso, assim, mas menos, bem menos, depois que eu parei. Teliana, você falou até de ambiente com as atletas, né, em Grand Slam. Queria que você falasse um pouquinho como é que é esse ambiente, porque a gente de fora vê só os jogos. Como é que funciona o contato com outros atletas, com os tenistas, se existe esse contato, quem que é parceiro de chegar e conversar, quem você não conseguia nem trocar o olhar, que era meio fechado. Esses bastidores de Grand Slam que sempre colocam os melhores tenistas do mundo, e a gente não tem esse acesso, né? Tem uma diferença entre o circuito masculino e o circuito feminino, né? Acho que eu não sou a única a falar sobre isso, acho que quase todas as mulheres falam. O circuito feminino ele é muito mais individual, né? É muito mais individualista. A mulher em si, ela já é assim. Então, essa parte da amizade, ela é um pouquinho mais complicada, vamos assim dizer, né? Mas é muito compreensível. Eu acho que a gente tá lá, né? Quando você está competindo, você está no torneio, está todo mundo muito focado no seu, né? Porque o tênis é um esporte que você joga sozinho, por mais que você tenha uma equipe, né, que ajuda muito, que está ali fora, te passando energia, te motivando, mas no final das contas, quando está num 40 iguais, você que decide se você vai sacar aberto, fechado ou no corpo. Né? Então, é um pouco mais, o feminino é um pouco mais individual mesmo, a mulher ela tem um pouquinho mais de dificuldade em ter essa amizade, o masculino não, o masculino os caras já são muito mais relaxados, eles conversam mais, eles saem para jantar, tem essa diferença. Mas o legal do que eu tava falando até que eu estranhei, né? Porque é muito difícil você... É difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. Você tá no US Open, por exemplo, que eu fui jantar logo no começo, quando eu comecei a jogar os Grand Slam. Tá comendo eu, Renato, Alexandre, do nada senta Federer e a equipe do lado. Aí você fala, meu Deus do céu, será que eu tenho que me retirar? Porque esses caras, gente, sério, é sensacional poder conviver com eles, assim, E tinha abertura para ir lá e conversar, bater um papo? Como que era? É que assim, é difícil, né? Porque você vê o cara na televisão. Por mais que você frequente o mesmo ambiente, existe o respeito, né? Isso existe muito, né? Então, eu jamais chegaria lá, oi, Federer, beleza? E aí, como é que tá? Será que eu posso sentar aqui com você? Assim, sem chance. Mas eles são super abertos, a galera fala, as pessoas acham que eles são, né? Eles vivem, que eles são mala e tal. Tem nada a ver. O Federer é extremamente simpático. O Nadal é de uma simpatia assim que vocês não têm ideia. O meu irmão, quando tinha o Rio Open aqui, meu irmão ficou acho que dois anos que era sparring dele. Então, assim, é um cara que chega e te fala bom dia e ele fala bom dia para você, bom dia para a tiazinha que tá limpando o vestiário. E ele sai esbanjando simpatia, é um cara extremamente humilde, tem de tudo, para ser bem sincera. Tem esses caras que para mim são fora da curva, que são de uma humildade que a gente não tem nem como mensurar aqui, e tem os outros que acham que jogam muito, que normalmente esses, né, que faltam um pouquinho de humildade, para mim são os que não jogam e acham que jogam demais. Mas isso é em tudo, né? É no tênis, é em todos os esportes. Mas é um ambiente muito legal. E você fazer parte disso é sensacional. Você chegar numa musculação igual nos Grand Slam, que é onde convive mais, né? Que tá todo mundo no mesmo ambiente. E você poder malhar do lado do Nadal, da Sharapova, da Serena,
é sensacional, mas no final das contas acaba que tá todo mundo focado no seu trabalho, todo mundo fazendo a sua rotina e tem pouca interação, né? Mas você levantava o mesmo peso que a Serena? Ai, pelo amor de Deus. Gente, sério, ela é muito forte, sério. Meu Deus do céu, é assustador. Não, eu nunca vou esquecer. Quando eu joguei contra ela em Roland Garros, cara, aí assim, né? Antes de entrar na quadra, tem uma parte ali, quando você joga nas quadras, né? Nas principais. Um pouco antes de entrar, um pouco antes dele chamar o teu jogo, você tem que aquecer no ambiente, porque daí você já tá perto da quadra, senão fica aquele negócio meio perdido, né? E aí, acho que faltava 20 minutos antes de entrar na quadra. E aí vem o árbitro geral e, Eliana, você tem que estar naquela área tal. Aí você e a equipe toda, né? E quando eu cheguei lá, a Serena já estava lá. E aí chega eu, o Renato e o Alexandre, né? Ou seja, somos 3. Quando eu entro no ambiente, tá a Serena e mais 45 neguinhos 45 pessoas da equipe dela. Ali eu já tava me sentindo pequenininha, né? Ali, assim, eu fiquei, assim, minúscula, né? Falei, meu Deus do céu. Cara, eu juro pra você. Aí eu fiquei até com vergonha de aquecer, mas eu pensei, é melhor eu aquecer, né? Porque senão daí vou tomar uma surra, né? E eu entrei com uma mentalidade. Esse jogo foi muito legal, porque foi das poucas vezes que eu entrei com uma mentalidade de curtir. Porque quando eu entrava na quadra, não importava, sério, juro, eu era muito competitiva. Eu queria sempre fazer o meu melhor e eu sempre queria ser com a vitória, porque eu odiava perder, eu odiava. E quando eu fui jogar com a Serena, eu entrei com uma mentalidade diferente. Porque a Serena, né? Tipo assim, era óbvio que eu ia perder. Então, assim, eu pensei, cara, eu tenho que curtir. Eu tô jogando na quadra principal de Roland Garros, que é meu Grand Slam favorito. Eu tenho uma história com a França, porque o Didier, que me treinou dos 8 até os 23, ele me levava para a França direto. Todas as vezes que eu jogava na França, eu me sentia super à vontade. Então, eu entrei assim, quero curtir cada momento, eu quero que dure o máximo. E eu só não queria que uma coisa acontecesse, eu só não queria tomar 12. Eu precisava de uns gamezinhos, pelo menos, sem fazer. Aí fui aquecer, toda envergonhada, né? Tímida e tal. Do nada, Serena, assim, né? Gigante, né? Tipo assim, uma perna dela dava as minhas duas, né? E eu já, meu Deus do céu. Maria. Aí, cara, ela começa a me encarar. Não, foi muito engraçado. Só que quando ela começa a encarar, ela, tipo assim, fazendo uns alongamentos e me olhando, não parava de me olhar, tipo, me encarando assim. Entrar na tua cabeça. Foi entrar na minha cabeça. Me deu vontade de dar risada. Porque eu pensei, você não precisa me encarar, eu já estou intimidada. Não, foi sensacional, assim, cara. E aí acabou o jogo, né? Aí tem uma foto que é incrível, que sou eu na rede, pequenininha, assim. E eu me achava forte, tá? Eu tava no meu melhor, na minha melhor forma física. E eu pequenininha na foto e ela gigantona, assim, gigante, nossa, gigante. Ah, mas foi muito legal. É uma história, assim, que eu tenho, quando eu saí de lá, assim, né? Saí meio brava, tá? Quero deixar bem claro. Que eu achei que eu podia fazer melhor. Mas eu cheguei assim e falei pro Renato e pro Alexandre, falei, cara, vocês têm noção que a gente vai poder falar que a gente esteve aqui na quadra central de Roland Garros e que jogamos contra a maior da história? Podemos parar agora, falei, podemos parar agora. Ah, foi muito legal, foi sensacional, assim, acho que... Como é que foi o teu sentimento quando você viu do chaveamento que você ia enfrentar a Serena? Porque você está contando do dia do jogo, né? Mas quando saiu o chaveamento de Roland Garros, você viu, putz, eu vou pegar a Serena. Como é que foi? O que passou na tua cabeça? Então, é que na verdade eu não olho chave, né? Eu nunca olhei. Então, assim, meu irmão que olhava... Não, eu não olhava. Meu irmão que ia lá e via contra quem eu jogava, porque eu não gostava, porque quando eu tinha muito comigo que o fato de você olhar a chave inteira, às vezes te dava um certo relaxamento, assim, sabe? Ah, eu vou jogar contra fulano, que aí teoricamente é mais fraco, tal, daí você entrava. Eu não, eu gostava de focar jogo por jogo. Aquilo ali para mim era o diferencial. Só que em Roland Garros, eu joguei contra a Pliskova, né? Não a Carolina, a irmã, né? Que são duas irmãs gêmeas, a canhotinha. E antes de Roland Garros, eu não vinha jogando muito bem, né? O Renato foi a primeira vez que eu entrei na quadra sabendo que se eu
se eu ganhasse, eu pegava a Serena. E o Renato nunca tinha me falado na vida. E esse foi a única vez. Ele chegou assim e falou, ó, Té, eu quero te contar uma coisa, não é... Ganha esse jogo, ganha esse Foi jogo. mais ou menos isso. Pelo amor de Deus, você me ganha isso aqui, porque, cara, é uma oportunidade. E aí ele chegou e falou, cara do céu. Aí eu joguei o primeiro jogo, joguei mal, fiz um jogo, mas só que assim, eu joguei mal, mas foi um jogo cheio de brasileiro, um jogo tenso, se eu não me engano eu ganhei 14-12 no terceiro set, eu nem lembro, 13-11 assim, mas eu me matei. Aí quando acabou o jogo eu relaxei, assim, falei, nossa, agora eu tenho a Serena pela frente, que maravilha. Aí eu lembro que eu curti, sério, eu comecei a curtir o jogo antes já, tipo, no dia que eu ganhei o meu primeiro jogo, eu já comecei a imaginar, ficar imaginando como é que eu ia entrar na quadra, que eu tinha que ter bons sentimentos, que eu tinha que curtir, e foi muito legal, assim, foi muito, muito especial. É uma memória que eu tenho, assim, tá guardado com muito carinho. Que legal, Teliana. Poxa, o bate-papo foi muito legal contigo. Falei Agradeço. demais, né? Falei demais, meu Deus. Você, sobrou, eu fiz uma lista de assuntos aqui, a gente não entrou na metade. Mas a gente grava outro pra frente, a gente grava outro pra você falar tudo que tem pra falar. Mas foi muito legal, Teli. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um prazer falar com você. Desculpa ter falado tanto. A gente vai ter que gravar, a gente vai ter que marcar outro. E aí eu prometo que eu falo menos, mas é que eu me empolgo. Não, mas é perfeito. Mas aí que é bom. Aí que é bom. Aí que é bom. Porque, nossa, gente, sério, foi uma fase maravilhosa da minha vida. Foi muito legal mesmo. E quando a gente para, a gente começa a ver de outro jeito, né? E aí fica mais especial. Então, assim, legal demais. Obrigada pelo espaço. E bom demais falar com vocês.